Que eu acho que o desenhista ligado a quadrinhos, assim, muitas vezes é um desenhista de infância, assim, é um cara que desenhava desde a infância e que continua desenhando como criança, assim, com a diversão de pegar um lápis e um papel e aquilo ser divertido e absorver ele tanto e ele ficar dentro daquilo. E a maioria dos desenhos que eu conheço, mesmo profissionais, tem isso, assim, o desenho absorve de uma maneira. Yeah! O que eu faço para viver mesmo é design, Tu gosta ilustrações e mais de tal. fazer? Eu acho que o que eu curto mais é a ilustração, assim, porque é uma coisa que envolve, de uma certa maneira, envolve todas as outras coisas, assim, porque quando eu faço ilustração, eu penso muito no design também, em geral, de onde eu estou entrando, da revista, de como é que dá para aproveitar a ilustração e tal. Eu tenho um projeto pessoal também, que é onde eu faço muita ilustração, que é aquele na tábua, né? Uhum. Então, que sai nos bares e tal. Então é um veículo em que eu tenho a liberdade total de fazer ilustração do jeito que eu gosto. E a partir de coisa é, de literatura, né? De pegar um texto, ler o texto, trabalhar isso numa ilustração. Esse, esse, essa conversa com literatura, assim, com escritores, eu acho super legal, é a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo. Eu já sempre desenhava em casa, assim, mas eu sempre tive um instinto meio autodepreciativo, assim, de viver, que se manifesta até hoje, talvez. E aí eu comecei a frequentar a oficina, eu fui, era com o Alan, era o Alan Sieber e o Fábio Zivers que davam oficina. Aí era na Casa de Cultura, minha irmã trabalhava lá, daí ela me inscreveu e eu fui, tipo, fui assim, toda... Aí cheguei lá, todo mundo fazia altos desenhos lindos, uns mangás, assim, perfeitos. Aí eu chegava lá com aqueles meus desenhos, que tipo, nessa época eu fazia uns narigão, assim, sabe, muito ota. E muito médio, assim, porque eu lia muita média nessa época. Aí, tipo, os anos se passaram, a Chiquinha cresceu. Aí eu vinha conhecer eles depois, até fazer desenhos em parceria, assim. Tipo, alguns bons anos depois. 8, 9. Eu comecei a trabalhar no NH na área industrial lá. Eu trabalhava na manutenção das máquinas rotativas, me formei num curso técnico de eletromecânica. Entrei como estagiário, fiquei 6 meses, passei o contrato. Daí passou uns 2, 3 meses, eu passei para redação, assim, meio nada a ver, né? Eu passei para redação para trabalhar no departamento de arte da redação, para fazer infográfico, ilustração, reconstituição de crime, essas coisas. Só que, claro, nesse período de estágio que eu tive lá na manutenção, fiquei conhecendo, fazendo contato lá dentro, passei a trabalhar na redação como ilustrador, então, né? E aí, posteriormente, tinha mais 2 caras lá que trabalhavam nessa área, né, da parte gráfica, ilustração, e tinha um caderno jovem lá, o Caderno Bar, que era um caderno que saía nas quintas-feiras, e ele... eu entrei muito nessa pilha de fazer quadrinhos, então os caras resolveram, como todo cara que desenha curte fazer quadrinho também, geralmente. Aí os caras abriram um espaço e resolveram, vamos botar um espaço pra gente fazer nossos quadrinhos dentro desse caderno, que eram eles que faziam, né? Era um repórter, dentro do jornal NH tinha o caderno Bar, né? Que saía quinta-feira, era voltado pro público mais jovem. Aí... E a gente começou a fazer toda quinta-feira tinha 3 tiras, uma de cada um. Chegou num ponto que eu fazia os quadrinhos diários, que eu usava as fadas, que é os personagens que eu, na época, quando era pra fazer um negócio meio diário, né, tinha o desafio de, tinha que ter assunto, pano pra manga pra fazer todo dia uma tira diferente, né. E aí eu queria, meio fã de Angeli, aquela coisa toda, eu queria fazer um negócio underground, só que pudesse ser publicado em jornal, né, que não fosse cortado meus naipes, então eu meio que saquei pra usar umas fadas, que são seres bonitinhos, maravilhosos, só que fadas decadentes, né, e aí conseguiu até hoje tá rolando pano pra manga, assim, às vezes rolam umas crises de, de criatividade, mas o interessante é que os personagens já criaram uma identidade com o leitor, então por si só tu não precisa explicar muita coisa, põe os personagens em alguma acontecimento qualquer, o leitor já mais ou menos espera, né, o que vai acontecer delas.
eu me dei conta que o Príncipe Valente, Flash Gordon, eram revistas muito bem desenhadas. Havia um rigor técnico no desenho, há ainda até hoje, né? E eu me dei conta que aquilo ali havia um diferencial muito grande para as outras histórias, mas desde muito pequeno. E na adolescência também li o Tintin muito também, gostei muito sempre do Tintin. As Disney na infância, assim, todas. E depois aquelas que eram comuns na nossa época, Luluzinha, Bolinha, Capitão Marvel, Pinduca, que é Reizinho, tudo que aparecia, eu falei Luluzinha, né? Buffalo Bill era uma revista que circulava muito naquele tempo. O Tex é bem mais pra cá, o Tex já na década de 80, eu acho. Eu estou falando aí da minha infância na década de 60, né? Minha juventude, minha adolescência na década de 60. E nesse tempo eu descobri também uma história que me encantou bastante, que era o Saci Pererê do Ziraldo. A revista Pererê, que o Ziraldo estava fazendo uma experiência na década de 60, como uma experiência de história em quadrinho bem nacional, bem brasileira, com temática brasileira inclusive. E já também eu senti que ali havia alguma coisa diferente, que havia alguma coisa muito boa. Nesse tempo também eu me lembro que uma editora brasileira aí, editora do Cruzeiro, lançou as revistas do Charlie Brown, que naquele tempo não tinha o nome do Charlie Brown, tinha um outro nome que inventaram no Brasil. Eu acho que é o Peanuts, que era... Não, era um nome em português que eu não lembro qual é. E eu também senti que aquilo ali também era uma revista que tinha uma qualidade de desenho, de texto também diferenciada, né? O que eu comecei a ler e tal, os Tio Patinhos, Mônica, essas coisas, eu gosto muito até hoje, assim, sempre que eu vejo alguma coisa, às vezes eu até compro porque eu comecei a ler, né? E hoje tem, como procuro estudar, procuro ir atrás, assim, tem uma gama de coisas muito legais, assim, que eu gosto. Dentro do pessoal que também está mais ou menos no mesmo nível que eu, assim, que está produzindo, fazendo uns fanzines, divulgando na internet. Tem uma galera que eu acho legal, tem o Mélios, o Alan, essa galera que está produzindo hoje, o Arnaldo, o pessoal um pouco mais antigo, que é o Laerte, o Angeli, né, que é mais ou menos a Santíssima Trindade do quadrinho, né, o Laerte, o Angeli e o Glauco. E o pessoal da gringa também, o Daniel Cruz, é um cara que eu gosto bastante, assim. Pena que não se tenha muita coisa dos caras no país traduzido, né? O Lourenço Mutarella é um cara que eu gosto bastante. Mas é uma série, assim, tem muita gente que eu gosto de ver, assim. O Robert Crumb também, como qualquer cara que faz quadrinhos, né? Admiro bastante. Uma revista que eu fazia lá com um colega lá da Faculdade de Arquitetura, a gente fazia junto uma revista chamada Brigitte, que era também já foi onde eu publiquei minha história, minha primeira história maior, assim, a coisa mais escrita, com roteiro, que não era só uma tirinha, uma piadinha, assim, uma coisa mais longa e tal. E também, digamos que foi a minha estreia enquanto quadrinista, também foi a estreia como editor, né? E depois com a Tonto, né? Quando a gente criou a Tonto e tal. Também era essa ideia de criar um contexto para a produção de quadrinhos. Quando ela surgiu, era uma ideia meio de cooperativa que depois se desfez porque é difícil manter uma cooperativa atuando. Desenhistas normalmente são muito independentes, gostam de ficar sozinhos em casa desenhando. É difícil juntar e de botar em movimento coordenado, né, desenhista. Comecei a juntar coisas, assim, daí uns 2 anos começou a tomar cara de revista, assim, tipo, vi, tinha uma coisa ali, outra coisa ali, ia ser legal fazer uma revista, né? Aí ia atrás de forma de fazer, coisa, orçamento, então tava meio essa onda para ver anunciante, ver de onde tirar a grana, assim, e era complicado isso, aí entrou essa grana desse prêmio, beleza, entrou, veio essa grana veio do desenho, veio dos quadrinhos, eu vou botar de volta nos quadrinhos, né? Uma vez a cada 2 anos eu tento manter nas boas casas do ramo algum livro de cartoon. Esse aqui que saiu já em vários livros. Esse aqui é o último deles, ó, que é o Macanudo Taurino. Não tá morto que pelei, esse foi o último que saiu com ele. E esse personagem, espécie de um registro desenhado da figura do nosso gauchão, é o personagem que eu tenho mais
porque é mais Recorrente. mais apreciado, eu mantenho ele em algumas publicações ligadas à agricultura e pecuária, né? Tenho mantido ele. Às vezes até de vez em quando eu boto nos jornais diários também, até no Jornal do Comércio, de vez em quando quando as coisas ficam engraçadas na boca de um gauchão, eu boto na boca desse personagem aqui. O personagem é quase que uma imposição dos desenhistas de humor, né? O personagem termina sendo depois mais conhecido que o desenhista, né? O que é bom, é melhor que o personagem seja conhecido e o desenhista não, né? Apesar de ser fácil fazer uma publicação, uma revista, um fanzine e tal, tem aquela dificuldade clássica que é de distribuir e de divulgar isso, né? Ter o produto na mão é fácil, mas que aquilo chegue nas pessoas começa a ser uma coisa complicada. E a internet realmente facilitou esse lado, assim, de você estar mais disponível para o público, né? Em 98, 99, eu acabei fazendo o site da Tonto, o meu site e tal. A Mini Tonto tinha esse sentido, assim, de ter também essa ideia de criar um contexto, assim. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, com essas revistas que ajuntam vários autores, várias pessoas e viram um saco de gatos, assim, que às vezes você não entende muito bem por que eles estão juntos ali. O Fábio sempre ficava pra mim assim, porque você tem que ter um blog, você tem que ter um blog, você tem que ter, eu, não. Aí até um dia que o Fábio encheu o saco de eu dizer que não, e ele criou uma conta do Blogspot pra mim. Aí eu pensei, tipo, depois dessa, né, vai ser que horror. O Fábio, que é um cara muito foda, um ídolo pra mim, um ícone quadrinhal para todas as pessoas, criou uma conta para eu ter um blog, daí eu aceitei, finalmente, depois de muito tempo. O blog hoje em dia meio que faz o serviço do que fazia o fanzine, né, um tempo atrás, só que com um alcance muito maior. Tipo, hoje em dia, fazer fanzine é uma coisa... É legal, claro, né, ter contato papel ali, mas o blog é uma coisa que tu põe na internet, é de graça, tu não gasta nenhuma grana. É uma coisa dinâmica, tu pode mandar link pras pessoas e fazer... E qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar, não fica aquela coisa restrita do tipo, tu tirar 100 cópias e distribuir no teu bairro, na tua cidade, que nem eu fazia quando eu tinha 11 anos. Eu tinha um blog antigamente no Blogger também. Eu vi que era uma onda legal, assim, publicar quadrinho assim, né? Aí depois o Blogger virou pago, daí ficou ruim pra caramba, aí eu não consegui mais postar nada e larguei de mão, e daí quis fazer um site meu, né? Eu gostava do formato blog, mas eu precisava fazer um negócio decente pra mim, eu não queria fazer um outro Blogger qualquer, porque podia acontecer a mesma coisa com o Blogger, assim, podia perder tudo de uma hora, dar umas pane, né? E aí eu esperei para conseguir um endereço bacana, fazer um site legal, demorou um tempinho, mas hoje daí eu tenho um que tem um domínio ali, tem o meu endereço, que é o que vai ficar, né? Nunca tive entusiasmo de fazer um blog, fazer um site, não consigo ter esse entusiasmo. Eu gostaria de ter mesmo uma revista, aí sim. Eu gostaria muito de ter imprimir, diagramar, programar ela. Eu estou acostumado com papel, eu me entusiasmo com papel ainda, é uma coisa que já está arraigada em mim, o papel, a coisa impressa no papel. Gosto de sujar o dedo com tinta.